Saudações, senhoras e senhores. Hoje eu irei fazer mais uma resenha para a série Direito e Literatura. E hoje eu irei falar sobre o livro O Último Dia de um Condenado, do grande escritor francês Victor Hugo. Como o crítico literário Rodrigo Gurgel explica, não é possível separar, desmembrar o autor, o escritor, de sua obra, de sua produção. De modo que, para entender adequadamente essa obra, é preciso contextualizar a vida do Victor Hugo e a sua época. Victor Hugo publicou, primeiramente, essa obra sem colocar seu próprio nome. Esperou duas edições para que tão somente assumisse a autoria e colocasse um prefácio indicando que realmente foi ele que escreveu aquela obra. E por quê? Porque a França do início do século XIX possuía a pena de morte como algo banal, como algo simples, como algo costumeiro. Seria basicamente chegar hoje em dia e dizer: ora, devemos abolir a pena privativa de liberdade, devemos acabar com os presídios. Ao falar isso, uma pessoa, uma outra pessoa, um terceiro ouvinte poderá dizer, poderá replicar: você está ficando louco? Você é um lunático? Você é um sonhador, um utópico? Era basicamente a mesma coisa que ocorria naquela época. Naquela época, a pena de morte era comum. As pessoas eram condenadas em praça pública. Então, escrever um livro como esse, denunciando as tragédias, as maldades envolvidas dentro da pena de morte, seria um escândalo público. Então, Victor Hugo, no princípio, ele não colocou o seu próprio nome. Então, bem, vamos falar sobre esse livro. Esse livro é bem pequenininho, tem pouco mais de 200 páginas, quer dizer, nem isso. Ele é muito fácil de ler, como eu posso dizer fácil, é melhor. É muito agradável de ler, porque os parágrafos são muito pequenos, os capítulos são sucintos demais. É um estilo do Victor Hugo que torna a leitura muito agradável e torna também a leitura muito acessível. É possível que uma pessoa que não esteja muito acostumada em ler também consiga absorver esse livro aqui sem grandes dificuldades. E como o livro começa? O livro começa contando a história de um homem que foi condenado. Começa lá no tribunal, passando a cena do tribunal, e esse homem ele é condenado à pena capital, isto é, à pena de morte. Depois dessa pena, ele é recolhido para aguardar, então, sair o recurso e depois do recurso ser fatalmente vitimado em praça pública, decapitado. No interim, ele resolveu escrever um diário. O diário para colocar alguns pensamentos, algumas impressões daquela data de que então foi condenado e até o momento em que seria realmente morto. E é um livro assim que eu posso lhe dizer, não tenta fazer dramatizações baratas, por exemplo. Ele, em momento algum, o personagem principal, em primeira pessoa, em momento algum ele ficou de melodramas, de discursos dramáticos para insuflar as pessoas contra a pena de morte, né? Porque nós temos, na imagem do Victor Hugo, um ativista político. Victor Hugo foi um escritor ativista, tal como Voltaire. Então, Victor Hugo ele tinha sim planos políticos ao escrever essa obra. É claro que tinha. Victor Hugo foi um humanista que era diametralmente contra a pena de morte. Victor Hugo foi um ativista que lutou na sua vida contra a pena de morte e defendeu várias bandeiras. Então esse livro aqui tem um propósito claramente político, isto é, abolir a pena de morte, que era largamente aplicada na França. Mas para conseguir realizar o intento de fazer um manifesto, de fazer um livro capaz de produzir revoluções legislativas, Victor Hugo não usou de passagens mais dramáticas para dizer, ó, como esse cara é um coitadinho. Em verdade, no próprio livro não há menção alguma tanto ao homem que praticou o crime e foi condenado, quanto ao crime em si. É uma curiosidade, porque a pessoa, ao ler o livro, quer saber qual foi o crime que ele praticou para merecer pena tão grave. A pena mais grave de todas. Mas, mesmo assim, não conta.
E isso eu irei explicar logo após. O que nós sabemos no início é que naquela época da França estava passando por uma espécie de humanização da pena de morte. O que isso quer dizer? Que não era mais utilizado os suplícios de quem falava Foucault, não era mais usado a pena de morte por meio da tortura, incluindo enforcamento, porque a pena de morte por enforcamento é uma pena duríssima, machuca muito a pessoa não morre na hora. O pescoço dela é, ainda demora bastante para conseguir asfixiá-la por completo. A pena de morte, ela, por enforcamento, ela demora, ela não é uma pena instantânea. Mas naquele período começou a ter penas instantâneas, porque a guilhotina foi inventada. Então, o que os defensores da pena de morte diziam era a pena de morte é indolor, ela instantaneamente mata. Se você colocar o indivíduo na guilhotina, instantaneamente ele morre, não demora e não sente dor. Mas o que Victor Hugo demonstra, e por uma descrição até um tanto quanto fria, é uma morte silenciosa, uma morte lenta, uma morte que vai estrangulando a alma aos poucos. Como? Imagina a cena de você ser condenado à morte. Imagina como é uma cena assim grave. Imagina que se você é condenado à morte no dia 15 e será enforcado no dia 30, você fica 15 dias pensando nisso ininterruptamente. Você fica a todo momento apavorado, desesperado. A única causa que não permite que as pessoas fiquem loucas ao saberem que irão morrer é o fato de não saberem qual será a data. É um truísmo que todo mundo irá morrer, mas ninguém sabe qual dia será o da morte. Então todos continuam vivendo como se fossem imortais, como se a morte ocorresse apenas para o próximo e não para si mesmo. Agora imagina você receber a sentença dizendo que você irá morrer e quando você irá morrer. Uma sentença de morte. Isso apavora, isso destrói a pessoa. O indivíduo começa a olhar para os pássaros, para o céu, para as pessoas, lembrando-se que o seu fim está próximo, que ele irá morrer em breve. Começa a sentir sensações e pensar, essa pode ser a última vez que eu irei sentir isso. Começa a dormir pensando, será que amanhã eu irei morrer? Será que hoje é a última noite que eu poderei dormir? Então a pena de morte ela vai corroendo a pessoa aos poucos. E o que naquela época propagava-se como uma morte indolor, assume feições de uma morte dolorida, muito dolorida, onde o indivíduo vai asfixiando aos poucos, vai sofrendo todos os dias. Não é uma pena instantânea que ocorre apenas em um momento determinado, é uma pena que prolonga-se durante os dias e que encontra o seu resultado final, é claro, na decapitação. E por que o réu, o condenado, não possui um nome? Não possui a explicação, a descrição sobre o seu crime cometido? E Victor Hugo irá explicar isso no prefácio de 1832. Veja bem, o livro foi publicado inicialmente em 1829. Na época era um livro muito polêmico. Ficou 2 edições sem ter o nome do autor, então Victor Hugo assumiu a autoria, disse: esta obra aqui foi papai que fez, e colocou um prefácio. E nesse prefácio, Victor Hugo explica porque o crime não tem, porque o condenado não tem nome e o crime não tem descrição. Porque Victor Hugo não queria pegar um caso isolado e fazer uma defesa, porque é mais fácil. Por exemplo, eu posso pegar fulano, que foi condenado a morrer, e fazer uma defesa dele. Posso dizer, ora, fulano agiu passionalmente, fulano é um sujeito honesto e libado, o crime foi apenas um episódio de sua vida. Fulano tem 3 filhos e duas mulheres para cuidar. Fulano foi órfão a vida inteira, foi abusado sexualmente quando era criança, foi miserável a vida inteira. O crime nada mais é do que um episódio final de uma vida repleta de tragédias. É possível fazer defesa assim, quer dizer, é até fácil. É até fácil. Você encontra exemplos em abundância de grandes defesas realizadas em relação à pena de morte. Mas o que Victor Hugo queria fazer era uma
uma defesa universal. Queria colocar como eu posso dizer? Queria colocar a exclusão, a erradicação da pena de morte, não como uma questão contingente que interessava apenas ciclano ou fulano, mas sim como uma questão universal, para todos, que se aplica em todos os casos, como uma questão de humanidade, como uma questão de princípio. Sendo assim, não importa qual foi o crime que fulano ou ciclano praticaram. Isso não interessa, o que importa é saber qual é a pena a ser aplicada e qual é a pena humanamente mais apta a ser aplicada. Inclusive, no prefácio, Victor Hugo ironiza muito bem a abolição da pena de morte na França daquela época. Porque a pena de morte ela era aceita pelos legisladores, ela era muito aplicada na justiça, os juízes aplicavam ela com frequência. Os executados eram mortos em praça pública e do dia para a noite ela foi abolida, ela foi suspensa. Mas por que ela foi abolida? Por que ela foi suspensa? O próprio Victor Hugo explica. 4 ministros tentaram fazer uma revolução na Rússia, tentaram dar um golpe de Estado, tentaram fazer um empreendimento, como chama Maquiavel. 4 homens públicos importantes. E do dia para a noite o parlamento francês entendeu, ora, a pena de morte é uma pena muito degradante, por que não aboli-la em nome da humanidade? Então a pena de morte foi abolida e os 4 homens públicos, homens importantes, não foram condenados à pena de morte. Tiveram uma pena intermediária. Só que tão somente depois aqueles homens escaparam de ter as suas cabeças decapitadas, a pena de morte voltou a ser aplicada na França. Quando o povo esqueceu, quando a sociedade esqueceu que os políticos usaram as artimanhas deles para salvarem os próprios amigos, eles começaram a aplicar a pena de morte para os pobres, para os ferrados, para os Zé Ninguéms. Então, Victor Hugo, ele faz uma defesa universal para dizer, ora, a pena de morte não deve ser apenas erradicada, porque o réu que pode ser condenado é importante, porque é rico, porque tem status. Não, a pena de morte tem que ser erradicada para todos. Para o Zezinho também, que não tem nenhum tostão no bolso furado. Nesse mesmo prefácio, que encontra-se no final desse livro aqui, eu nem sei qual é a editora, é de Estação Liberdade. Estação Liberdade, e no prefácio que encontra-se no final desse livro aqui, Victor Hugo também dá seus jogos de jurista. Ele começa a citar Beccaria, o autor dos Delitos e das Penas, ele começa também a citar Montesquieu, e ele começa a contra-argumentar, a replicar os argumentos em favor da pena de morte. Por exemplo, um argumento muito usual é dizer: as masmorras não são 100% seguras, os condenados, aqueles sujeitos vis, horríveis, perigosos para a sociedade, não existe 100% de certeza de que eles não sairão. Então Victor Hugo confronta esse argumento dizendo: se as masmorras não são seguras, por que não fortificá-las? Por que não torná-las mais seguras? Um outro argumento que Victor Hugo também rebate é: aquele indivíduo ele é irrecuperável, ele é um mal para a sociedade. Então Victor Hugo diz: se ele é um mal para a sociedade, se ele é irrecuperável, por que não então condená-lo para a pena de trabalho forçado perpétua? Pois na pena de trabalho forçado perpétua, ele ainda irá continuar trabalhando, poderá mandar o dinheiro para a sua família, melhor do que matá-lo e deixar a sua família desamparada. É melhor do que tirar um direito que o próprio Estado não foi capaz de dar. Quem dá a vida é Deus, não é o Estado. E o Estado está tirando o direito dele à vida. Outro argumento, que aí já tem mais relação com a prevenção geral positiva, para quem estuda direito sabe o que eu estou falando, a ação da pena de coagir a população, de intimidar, de afastar novas incidências de crimes. Pelo exemplo, Victor Hugo diz: se queremos mesmo
pegar a pena de morte e usá-la como exemplo para afastar as pessoas do caminho da delinquência? Por que não piorá-la? Por que aproveitar então que ela tem o condão de intimidar? E por que não trazer de volta as rodas utilizadas na Idade Média? Por que então não pegar as penas mais degradantes? Por que então não fazer as torturas? Por que então não piorar cada vez mais para que as pessoas fiquem assustadas? Por que não? Por que então usar uma guilhotina, que, segundo os propagadores, era uma morte indolor? Já que é para assustar, vamos assustar de verdade. Vamos fazer as piores coisas possíveis. Por que não jogar no teatro e soltar 4 leões para comê-lo? Para todo mundo assistir? Então, a partir dessa defesa aqui, que é uma defesa brilhante, é uma defesa assim brilhante. Só uma pessoa assim muito erudita consegue fazer uma defesa dessa. Por quê? Porque eu citei algumas partes técnicas. Eu consigo até analisar esse discurso aqui de uma forma técnica. Por exemplo, quando ele fala sobre ressocialização, sobre reeducação, ele está falando sobre a pena, a função especial da pena. Quando ele fala, por exemplo, de coação, ele está replicando basicamente um discurso de prevenção geral do Feuerbach. Mas o que ele faz aqui é um discurso simples, muito fácil de entender. Não utiliza termos técnicos, cita alguns autores, mas não se delonga sobre as suas teorias. E ele faz isso de forma brilhante, porque eu acredito até que não tem muita relação só com a literatura, mas sim também com a retórica, porque ele consegue enfatizar os pontos que precisam ser enfatizados em um texto que é muito sucinto. E eu imagino uma pessoa lendo esse texto no parlamento francês ou em qualquer outro parlamento. É um discurso assim que realmente tem o condão, tem a capacidade, tem a competência para inflamar a sociedade e gerar revoluções legislativas. Porque não tem nada a ver com os discursos que nós vemos hoje em dia no STF, né, no Supremo Tribunal Federal, onde o ministro fica naquela suposta erudição enfadonha, prolixa, durante um bom tempo. Tem nada a ver com isso. Victor Hugo, que foi realmente um dos maiores escritores franceses, escreveu aqui um discurso realmente, um panegírico contra a pena de morte, de forma leve, de forma muito fluida, de forma muito capaz para persuadir. Enfim, embora hoje em dia a pena de morte não seja tolerada no Brasil, exceto em casos de guerra declarada, como prevê a Constituição Federal, o Brasil tem tradição de pena de morte, sim. Por exemplo, o Código Penal de 1838, quer dizer, 1830, o Código Penal Imperial, o primeiro Código Penal do Brasil, ele possuía a previsão de pena de morte. E é engraçado se a gente fizer um joguinho de datas, porque esse livro aqui foi publicado inicialmente em 1829, um ano antes do primeiro Código Penal brasileiro. E em 1822, quer dizer, 1832, Victor Hugo escreveu o prefácio, denunciando a pena de morte, sugerindo que ela fosse retirada. Então a gente percebe como o Brasil é um filhinho ainda, né? Como ele é uma criança pequena, porque aqui já tinha uma tradição jurídica enorme. Ele cita aqui vários magistrados, ele cita aqui vários doutrinadores, penalistas, e já está aqui denunciando a pena de morte e querendo tirá-la, enquanto o Brasil estava começando a aplicá-la segundo o novo Código Penal. O Brasil tem tradição de pena de morte, sim. Ela foi aplicada durante muito tempo, inclusive num vídeo aqui no canal eu possuo explicando sobre o caso do coqueiro, que foi um condenado à pena de morte, um caso emblemático, um erro judiciário que condenou inocente à pena de morte. Sugiro, inclusive, que quem quiser assistir, procura aí no meu canal. E até o Código Penal de 1941, que é o atual Código Penal, na sua redação original, ele também vinha trazendo a pena de morte. Ela foi retirada tão somente após uma modificação, realizada pelos reformadores do Código, ou melhor, pelos revisores do Código. Nelson Gria até explica que a pena de morte ela foi retirada da redação original e que, se não fosse os revisores, ela também seria trazida para o Código Penal de 1941. Digo novamente, é o atual Código Penal. O Código Penal que nós usamos atualmente no Brasil é de 1941. Ocorreram muitas reformas, mas é o mesmo código. E
E hoje em dia nós ainda percebemos que há um grande clamor social pela pena de morte. As pessoas, elas, boa parte das pessoas, pelo menos eu acho, e quando elas encontram crimes muito bárbaros, quando elas veem crimes muito degradantes, elas também imaginam a pena de morte como uma solução. Então esse livro aqui ele é muito interessante, é um livro muito bem escrito, eu adorei o estilo do Victor Hugo, só que também é um livro que gera reflexões. A pena de morte ela que é trabalhada no contexto do século XIX, só que ela não está morta ainda. Ela não foi completamente exorcizada ainda. Existem projetos, existem ideias para trazê-la à tona. Então é um livro que gera muitas reflexões e que tem a capacidade de colocar a pessoa no lugar do condenado. Acredito até que esse foi o maior intento do Victor Hugo, colocar as pessoas que não pensaram seriamente sobre a pena de morte a enxergarem ela sob o olhar do condenado a morrer decapitado. Então, é um livro fantástico, eu recomendo para que todos vocês leiam.